A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, nos versículos de 1 a 18. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Eu avisei que nós íamos estudar a segunda carta de Coríntios na sequência. E eu fiz toda a explicação, a introdução no primeiro capítulo. E diz que quando nós iniciássemos a segunda carta, eu ia comentar mais alguma coisa. Então, sim, Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. É o que nós temos na Bíblia. Mas acredita-se, quem é inscrito no canal sabe, quando eu falo isso, é uma forma de deixar bem claro que é uma opinião, ou uma conclusão, ou uma teoria, ou um estudo. Que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, porque não é fácil de explicar. Na Bíblia tem 2. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Mas tem 2, entre aspas, perdidas. Então, 2 cartas registradas, que nós estamos estudando, né? E 2 cartas, entre aspas, perdidas. Por que eu falo entre aspas? Porque Deus não é surpreendido. Deus é todo-poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, essas cartas tinha alguma coisa que Deus não queria que entrasse na Bíblia. Pode ser. Outra, pode ser que ainda encontrem alguns vestígios, fragmentos. Outros dizem que uma dessas cartas foi diluída, misturada a 2 Coríntios, porque tem uma parte que parece que ocorre uma ruptura, assim, o assunto muda completamente, como se alguém tivesse juntado. Não sei. Eu tenho que contar para vocês as coisas, mas o que importa para nós? A nossa fé de que a Bíblia é a revelação completa, do Gênesis ao Apocalipse, que nós temos tudo do que nós precisamos. E sim, sabemos que estudos arqueológicos encontram textos, pergaminhos, papiros, inscrições que corroboram com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, a segunda carta que a gente está começando hoje, na verdade, é a 4ª carta que Paulo escreveu. Por isso que eu disse que eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, porque não é muito fácil de explicar. Então, como é que eu vou fazer para situar vocês? Então, a primeira carta é uma carta que Paulo cita em 1 Coríntios 5:9, em que ele diz assim: na outra carta que eu já escrevi para vocês sobre a impureza, o assunto da primeira carta que ele cita em 1 Coríntios 5:9 era sobre a impureza, que a gente sabe que era um dos maiores problemas de Corinto e da igreja de Corinto. Claro, dentre outros. Se tu não viu, assiste o primeiro vídeo que tu vai entender melhor. Aí tu tem a segunda carta de Coríntios, que na verdade é a primeira carta de Coríntios, que nós acabamos de estudar. Então, a primeira carta é mencionada na
na primeira carta de Coríntios. Então, por isso que a primeira carta de Coríntios é a segunda. Eu disse que era difícil de entender. É difícil de entender, muito mais de explicar. Aí vem a terceira carta, que é essa. É motivo de muito estudo de teologia, de teorias. Por quê? Paulo menciona em 2 Coríntios 7, 8, que a gente vai estudar esse capítulo, tá? E também no capítulo 2, que aí sim a gente não vai estudar, mas eu vou comentar com vocês aqui. Porque Paulo, como é que eu vou dizer? Ele estava muito chocado, muito abalado, muito entristecido, muito decepcionado, muito frustrado. E neste sentimento, como se fosse hoje, a gente diria nessa vibe, ele escreveu a carta. E ele reconhece que esta carta foi muito dolorosa e severa. E esta carta entristeceu demais a igreja. E o próprio Paulo. Sabe quando a gente exagera? Tu é pai, é mãe, tu sabe do que eu tô falando. A gente exagera. Eu, como professora, às vezes a gente exagera. Às vezes a gente pega pesado demais e depois a gente sente aquilo, nos causa um mal-estar. E foi isso que aconteceu com Paulo. Ele reconhece que essa carta entristeceu demais a igreja e também a ele. Porque quando a gente ama, a gente quer corrigir, não destruir, não humilhar. E aí essa carta chamada de carta dolorosa, carta severa, a carta com lágrimas, enfim, tem vários nomes para essa carta. O que a gente sabe? Que ela existiu, que ela foi enviada por Tito, e se tu é inscrito do canal, fiel, parceiro, que eu digo, que tá aqui comigo, lendo a Bíblia comigo, tu lembra que nós estudamos na série Personagens Bíblicos Tito e Timóteo. E eu falei para vocês que Tito era como Bombril. Ou aqui no Rio Grande do Sul a gente fala pau para toda obra. Porque ele era assim, missão dada, missão cumprida. Então, faz todo sentido que esta carta pesada, dolorosa, severa, de lágrimas, fosse enviada por Tito. Porque sim, ele teria coragem de ser o mensageiro, ser o enviado, né, da carta. E aí, a gente sabe que o efeito dessa carta, por graça e misericórdia de Deus, foi o arrependimento. Por isso que a gente sabe, por isso que eu tô explicando tudo isso para vocês. Porque o que eu vejo? Vamos ver se vocês concordam comigo. Nós, seres humanos, somos pecadores. E muitas vezes a gente entra na carne, quer dizer, a gente sai do espírito e quer resolver as coisas. E a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, pelo poder de Deus. E Deus não nos deu esse poder para que a gente destrua, mas Ele nos deu esse poder com moderação, com equilíbrio, com amor, para que nós possamos dosar o nosso poder, a nossa autoridade, a nossa até honra, porque Paulo, ele era o pastor dessa igreja, ele era o fundador, ele foi o apóstolo que plantou, né, que fundou esta igreja. Então, a autoridade espiritual ele tinha de sobra. Mas aí o que acontece? Às vezes a gente fica tão chocado com o erro, com o pecado, com a situação, que a gente entra na carne. Quer dizer, a gente exagera. Tu tá entendendo o que eu tô falando? E Paulo parece que fez isso. A gente não faz nem ideia do que é que ele diz, porque a gente lendo o que tem, a gente já vê que
ele era bem enfático, bem positivo. E aí Paulo reconhece o quanto ele exagerou, vamos dizer assim, mas ele glorifica a Deus porque, mesmo assim, o Espírito Santo tratou com os irmãos e eles se arrependeram. Aí, depois que as águas se acalmaram, vem 2 Coríntios. Entendeu agora porque toda essa novela, toda essa história, todo esse enredo, para tu entender por que que o tom de 2 Coríntios é bem mais ameno. Ainda temos problemas, mas o que tu faz quando tu exagera? Depois tu não puxa o freio, tu não dá um passo atrás, tu não te desculpa, tu não busca o entendimento, a harmonia? Sim, todos nós somos assim. Quando a gente exagera, quando a gente faz alguma coisa que não é, e somos de Deus, temos o Espírito Santo, a gente corre para consertar. Então, por isso, se tu acompanhou todo o raciocínio, se tu entendeu, se não, tu pausa o vídeo e volta para ver se tu entende. 2 Coríntios seria a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Por isso que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é essa carta de misericórdia, de benevolência, de compaixão, de paciência, de vou pegar leve, não vou exagerar, vou respirar fundo, vou pedir para o Espírito Santo me dar olhos para que eu olhe como ele olha, que eu possa ver, entender, compreender. Sabe, empatia, me colocar no lugar do outro, manter a minha autoridade, tudo isso, corrigir, mas com brandura. Então, por isso que essas são as diferenças básicas de 1 Coríntios, que terminamos, e 2 Coríntios, que começaremos agora, hoje. E aí, essa mudança de tom justifica que isso tudo é verdade. Pelo menos a gente acredita, eu acredito que tudo isso faz sentido, faz todo sentido. Paulo muda o foco também, porque isso também é outra aprendizagem para nós. Quando tu tá vendo um comportamento errado, uma coisa errada, tu não pode ficar toda hora batendo, que não vai surtir o efeito. Não é assim que a gente trabalha. Tu tem que saber discernir, vamos dizer assim, a hora de bater e a hora de acolher. A hora de repreender e a hora de perdoar, de fazer de conta que não viu, de deixar passar. Ou pegar mais leve. E isso é muito comum entre pais, professores e até pastores. Pessoas que cuidam de um grupo, né? O pai e a mãe cuidam dos seus filhos, da sua família. Professores cuidam de uma classe, de uma turma. Pastores cuidam de uma igreja, de um rebanho. Mas tanto pais, professores, pastores ou líderes em geral cuidam de pessoas. E pessoas são uma caixinha de surpresa. Tu trata um de um jeito, mas o outro já não vai aceitar aquilo ali. Tu vai ter que ter outra sabedoria para aquilo ali, para aquela pessoa. Então, Paulo, em 2 Coríntios, ele trata, vamos dizer, os rebeldes, esta igreja problemática, com mais misericórdia, com mais paciência, com mais bondade. Porque ele já viu que ele era capaz de exagerar, então ele não quer cair nessa cilada, nessa armadilha novamente, que é o que a gente faz. Toda vez que a gente exagera, como eu digo, a gente entra na carne, a gente não quer mais ir para aquele lugar ali. A gente quer ser guiado pelo Espírito. E Paulo, ele vai ter uma oposição em 2 Coríntios. Porque as pessoas estão querendo as credenciais. Eu quero saber, que nem eu aqui, onde é que tu estudou, que curso que tu fez, quais são as credenciais, quem que te disse que tu é apóstolo, entendeu? Por que tu tá fazendo isso? Da onde que tu veio, sabe? Não importa que Deus te chamou, o que importa é o que os homens, as pessoas, dizem. E o que os irmãos
entre aspas, rebeldes da igreja, diziam que Paulo não era apóstolo, mas que apóstolo é esse? Apóstolo era falando dos 12, as testemunhas oculares do ministério do Senhor Jesus, que andaram com Jesus, que viram os milagres, que viram Jesus ressurreto, enfim. Que a gente tratou também um pouco sobre isso no capítulo 15. Mas assim, ó, essa tensão aumenta. A cada descontentamento, ou a cada correção, ou a cada clima entre o pastor e a igreja, vinha este grupo ou estes grupos dizendo: mas que apóstolo é esse? Quais são tuas credenciais? Como é que tu é apóstolo? Né? Então, em 2 Coríntios, além de todos os temas e tudo que eu já falei aqui até agora, ocorre a defesa do apostolado de Paulo. Ele tem que defender o seu, vamos dizer, título, seu cargo, sua função, seu chamado, seu ministério. E ele diz, né, que a gente estudou, eu sou o que sou. Ele sabe que Deus o separou. Mas as pessoas não aceitavam muito bem, principalmente desta igreja. Tá certo? Será que vocês entenderam? A escrita da carta de 2 Coríntios é 55 ou, né, mais ou menos 56 depois de Cristo, na Macedônia. 1 Coríntios a gente viu, né, que havia aquela dúvida. Então, 53, 54 em Éfeso. Mas também tinha gente que falava 57. Então, aí já dá aquelas coisas que eu falo para vocês, que às vezes uns dizem uma coisa e outros dizem outra. Então, se a gente acredita que a primeira carta foi escrita entre 53 e 54, esta agora entre 55 e 56 depois de Cristo. Tá bom? Tá explicado? Então vamos para o capítulo 3. A gente já viu que no primeiro versículo ele está falando exatamente isso. Eu tenho que outra vez nos recomendar a nós mesmos, dizer, tipo, o meu currículo, mostrar, né? Cartas de recomendação. E Paulo era muito inteligente, então ele usava muitas vezes de ironia, de sarcasmo, né? Porque pessoas muito inteligentes fazem isso, conseguem fazer isso, né? 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Por quê? Era comum quando a igreja separava algum, assim, para enviar cartas de recomendação. Só que o Paulo está dizendo que vocês são a minha própria carta, porque vocês foram gerados por mim. Eu preguei o evangelho para vocês, ou será que vocês já esqueceram que fui eu que fiquei 1 ano e meio? Priscila, Áquila, Apolo, a gente já viu. Mas vocês são a minha carta. Se tem alguém que sabe que eu sou apóstolo, que eu sou pastor, que eu sou profeta, que eu sou mestre, que eu estou a serviço de Deus, são vocês. Vocês é que tem que dizer que eu sou o apóstolo, né? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Sim, todos sabiam que aquela igreja tinha sido gerada por Paulo, pelo ministério de Paulo. Mas pessoas entram, pessoas saem, a questão das divisões, dos partidarismos, das facções, do individualismo, do egoísmo que a gente tem falado. 3. Vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É como se fosse assim, ó, tu cria um filho e depois o filho te manda embora de casa. Não, aqui agora quem manda sou eu. Nossa, a casa é minha, eu sou teu pai, sou tua mãe. Não, mas tu não manda mais em mim. Agora essa casa é minha e tu vai achar o teu rumo. Então o que acontece? Paulo criou essa igreja. Paulo evangelizou essas pessoas. Paulo pagou o preço do discipulado. Na outra carta a gente viu, eram cristãos, crentes carnais. E ele trabalhando para que eles pudessem ser espirituais. Então ele está dizendo assim, ó, esta carta viva é vocês mesmos. Essa recomendação, esse fruto é vocês mesmos. Vocês
são a prova do meu ministério. 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, ele não se sentia abalado. Isso é uma lição. Não importa o que as pessoas digam a teu respeito. O que importa é o que Deus diz a teu respeito. É o que a Bíblia diz a teu respeito. A Bíblia diz que tu és salvo, que tu é perdoado, que tu é santo, que tu é liberto, que tu é curado, que tu é selado. Qual é o selo do Espírito Santo de Deus? Tu é amado. Sabe? Paulo tinha isso bem presente, ele via os frutos do seu trabalho, do seu ministério, então não importava. Claro, somos humanos, sentimos, mas isso não te abala. Como diz aquela música, eu não vou perder tempo com ressentimentos, com questões, quando eu sei que Deus me ama, que Jesus me ama, que Jesus morreu por mim, que Ele me sustenta, que é Ele que me vivifica, me fortalece, me ensina, né? Paulo estava muito bem resolvido para dizer, sim, eu sou apóstolo, porque vocês, esta igreja, foi plantada por mim, foi fundada por mim. Eu gerei vocês em Cristo. 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a gente vê? Que o cristão que vinha do judaísmo, ele tinha essa, entre aspas, obsessão com a lei, com a letra, por causa dos fariseus, né? Que faziam isso com o povo, né? O Senhor Jesus disse, atam fardos pesados nas costas dos outros que não movem nem com o dedinho mínimo, mindinho, pequenininho. Quer dizer, colocam fardo sobre a vida dos outros, mas eles mesmos não vivem aquilo, porque são hipócritas, são sepulcros caiados. Então existia essa cobrança também. Porque quando o apóstolo era judeu, ele tinha uma tendência. Paulo era judeu, mas ele, fariseu de fariseus, ele se libertou de uma forma. Foi chamado para os gentios. Tanto é que no outro livro, na outra carta, Gálatas, a gente vai trabalhar mais isso, que é a história dos judaizantes. Então, quando o cristão era judeu, ele puxava muito para a letra, para as regras, para a lei. E Paulo entendeu a graça, porque foi com a vida dele. Entendeu a misericórdia, porque foi com a vida dele. Isso é muito sério. Sabe, misericórdia é quando tu não recebe o que tu merece. Tu recebe a misericórdia no lugar do juízo. Tu recebe a misericórdia no lugar do castigo. Tu recebe a misericórdia no lugar da morte, da perdição. A graça é tu recebe a bênção. Tu não tem direito de receber. Tu não é digno de receber. Mas tu recebe a salvação. Tu recebe o perdão. Então Paulo experimentou tanto a graça quanto a misericórdia de Deus. E era isso que, vamos dizer assim, pautava, identificava o seu ministério, o seu apostolado. Porque ele foi liberto da letra. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E ele recebeu isso e queria passar isso, queria anunciar isso, tá? 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se houve vitória, ganhos, progressos, ensino com a lei, imagina com o Espírito. Se
Se a lei, sendo enferma, sendo falha, sendo limitada, conseguiu muitas coisas, o próprio exemplo de Moisés, do povo, muitas coisas, mas não o principal, né? Que era a salvação. Porque a salvação não vem pelas obras ou pelo cumprimento da lei. Vem pela fé, vem pela graça de Deus. O Espírito faz a obra completa. Porque é o Espírito que vivifica. É o Espírito Santo que habita em ti, que te santifica. É o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que habita em ti, que te ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que permite que esta palavra seja traduzida, interpretada, revelada, ensinada ao teu coração. Tu recebe, através do Espírito Santo, o ensino da palavra. Porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou, iluminou esses textos. Por que a Bíblia não se contradiz? Por mais que as pessoas queiram procurar brechas. Porque o autor é o mesmo. Do Gênesis ao Apocalipse é o Espírito Santo de Deus. Ele que inspirou, ele que iluminou, ele que vivifica. Isso é bom de sublinhar também, ó. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se teve glória na lei e em Moisés, imagina a glória do ministério do Espírito Santo. 9. Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porque o Senhor Jesus fez justiça, tornou-se a nossa justiça, nos fez justos e justificados. Se tu não sabe do que eu tô falando, vai nos vídeos sobre Romanos, em que a gente estuda a doutrina da justificação. Tu foi declarado justo. 10. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. É incomparável. Tu não pode comparar Moisés com o Senhor Jesus. Tu não pode comparar a lei com o Espírito Santo de Deus. É incomparável. Mas nós sabemos que para chegar em Jesus, para chegar no Espírito Santo, passamos, né, por Moisés e pela lei. Então ele não joga, como é que é, o bebê com a água do banho fora. Ele joga só a água do banho fora. Já viu essa expressão? Tu deu banho no bebê e aí tu vai jogar fora a água e aí joga o bebê. Não faz isso. Tem uma importância, tem um valor, como ele está dizendo. Tem uma glória. Tem uma glória. Essa glória atual nem se compara, mas há uma glória no passado. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, o que é eterno, o que é incorruptível, o que é santo, o que é maravilhoso. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Então, a glória de Deus manifestada a Moisés fazia com que o seu rosto brilhasse. Então, o que ele fazia? Ele usava um véu diante dos filhos de Israel. Porque era como se o próprio Deus estivesse refletido nele. Então eles não poderiam olhar para Moisés. Olha que coisa incrível. Hoje o Espírito Santo habita em ti.
a glória do Altíssimo está conosco. Somos santos, santificados, separados. 14. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi retirado, pois só em Cristo ele é removido. Isso é muito esclarecedor. Se tu não tem Cristo, se tu não tem Jesus, o véu não foi removido. O véu não foi removido. O véu que separava já não separa mais. Quando Cristo morreu, pagou a nossa conta, o véu rasgou-se de alto a baixo no templo. Isso simboliza que a parede de inimizade, o muro de inimizade, o véu que separava o santo do santo lugar, rompeu, rasgou-se. Então, nós podemos chegar na presença de Deus no nome de Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós. E aí ele diz, ó, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ó, eu li do outro jeito, deixa eu ler. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu falo muito isso para vocês, a vida cristã é essa, de fé em fé, graça sobre graça, de glória em glória. Então, a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Então, para essas pessoas, ainda não brilhou. A gente estudou sobre isso. Nós queremos, nós oramos para que se convertam ao Senhor, para que este véu seja retirado. Porque quando o Espírito Santo está conosco, nós somos livres, libertos. O Espírito do Senhor nos dá liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 3 de 2 Coríntios? De que a nossa suficiência vem de Deus. Tudo que nós somos provém de Deus. Nós dependemos de Deus. É Ele que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos chama, que nos envia, que nos dá da sua graça, do seu amor. A letra mata. Que letra é essa que mata? A letra da lei. Essas regras que nós não conseguimos cumprir. Porque se nós conseguíssemos cumprir, o Senhor Jesus não precisava morrer, né? Então a letra mata, mas o Espírito vivifica. E será de maior glória o ministério do Espírito. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.